Boa noite. Aliás, tô aqui, tô com pressa. Boa tarde, pessoal, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais um Hora 13 para tratar aí desses... Bater um papo com vocês aí sobre essas questões que assolam o Brasil e o mundo, né? Estamos aí num curso no meio das eleições dos Estados Unidos. Ao contrário das previsões que davam como favas contadas a vitória de Joe Biden, parece que não é bem assim. E, enfim, é uma eleição que mexe com o resto do planeta, né? Até pela postura golpista, né, de Trump, que já disse que não aceita resultado, que vai judicializar se ele não ganhar, enfim. Mas vamos mais à frente a gente troca mais ideias sobre isso, embora as eleições ainda estejam acontecendo, e aqui no Brasil tivemos esse caso horroroso envolvendo influencer, né, youtuber, Mariana Ferrer, aquela audiência. Enfim, vamos bater um papo também sobre isso. Enfim, vamos bater um papo aí sobre essas coisas, né? Mas antes de nós entrarmos nos assuntos, quero muito que você me diga de onde você está falando, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, qual é o bairro. É muito comum nas nossas transmissões que pessoas que estão em outros países, ou morando, ou passando temporada, também participe. Quero muito saber de onde você está falando. Digam também se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem. E vamos aí, vamos dar o like, né? Vamos curtir o vídeo, vamos nos inscrever no canal. Né? Temos que tornar os canais da Rede da Resistência, né, canais relevantes aqui no YouTube, enfim. Vamos fortalecer a nossa presença e ampliar a nossa influência também nessa dimensão das redes sociais, tá? Como é que tá aí, Helena? Boa tarde, Adi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O pessoal ainda está entrando. Muitos inicialmente não nos disseram aqui de onde estão falando, mas depois que você pediu, o pessoal já começou a colocar. Então, nós temos aqui conosco o Ronaldo Rodrigues, a Eliana Matias, a Valquíria, a Ana Oliveira, a Lu Rodrigues, a Gigi Leite, acho que é isso, a Eliana Corso, Diane Coimbra, o Elton Luiz, a Sônia Pinto, dando uma boa tarde, a nossa companheira de sempre, a Maria Tereza Cavalcante, minha xará Helena Paiva, a Joana Dark, aqui do Rio de Janeiro, também te dando uma boa tarde. Boa tarde a todos vocês. A Eliana Corso, que está confiante de que o Biden vai abrir uma vantagem. O Edelgar, lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A Tati Toledo, que já comenta sobre a audiência da Mariana Ferri, como foi show de horrores, né? A Maria de Lourdes Franco, a Patrícia de Friburgo, o Ábido de Santa Catarina, a Marilda de Belém, Gutenberg de Jaraguá, Fernando de Salvador, Maria de Lourdes de Itumbará, Goiás, Adriana de Recife, Maria Tereza dando aqui o boa tarde, Maria Tereza, de Duque de Caxias, a Lu, a Priscila de Capão do Leão, do Rio Grande do Sul, a Adriana de Pernambuco, está entrando muita gente, está difícil até de eu ir acompanhando para anunciar, mas no próximo intervalo a gente continua isso. Para iniciar a nossa conversa hoje, Adir, nós tivemos aí o lançamento de um livro, né, sobre os bastidores do impeachment,
lançado pelo Temer. Nesse livro, parece que ele afirma ter tirado o país da crise e se queixa muito de ter sido chamado e ser considerado um golpista. Na visão dele, isso não condiz com a realidade. Provavelmente você ainda não deve ter lido esse livro, mas em função dessas informações, queria ouvir um pouco o que você acha, né, disso e desse lançamento já em um curto espaço de tempo, e considerando a época do golpe para agora, né? Comentar um pouco sobre isso. Olha, piada, não é? Temer, que é uma das piores figuras da história do Brasil, né? Traidor. Se ele não gosta de ser chamado de golpista, então eu vou aproveitar para reiterar que ele é um golpista, né? Porque quem dá golpe de Estado, golpista é. Quem pratica golpe é golpista. Quem advoga é advogado, quem exerce a medicina é médico, e quem dá golpe é golpista. Né? É simples, não há. Né? Ele é um golpista, né? Em mau caráter, covarde. Por quê? Ao invés de assumir a sua responsabilidade perante a história, explicar por que fez aquilo, né? Temer tenta se colocar como estadista e começa a contar piadas. Né? Diz que tirou o país da crise. Não, ele mergulhou o país na crise. Né? Durante o processo de impeachment, durante o processo de golpe e no seu governo. Né? Procura jogar a responsabilidade. Em algum ele diz que se reuniu com líderes militares, líderes políticos. Em nenhum momento ele diz que nessas conversas defendeu o governo do que fazia parte, defendeu a presidenta, né, Dilma, da qual ele era o vice-presidente. Em nenhum momento ele sublinha isso. Né? Em nenhum momento ele diz que não se coloca à disposição de um intento que acabou tendo êxito, né, que foi um intento golpista travestido de impeachment. Né? Não, ele apenas relata que teve conversas no plano da institucionalidade, na verdade, conversas secretas, né, com outros golpistas, né, com golpistas militares, como Vilas Boas, né, que ele manteve no cargo, como Sérgio Echengói, golpista, né, que ele nomeou para a GSI, né, e golpistas da política. Então, Temer, por mais que não queira, será considerado pela história como um dos piores presidentes da história do Brasil. Eu colocaria hoje no ranking o segundo pior presidente. Primeiro, de longe, é Bolsonaro. Segundo é Temer. Né? E covarde, né? Está em golpista. Não há. Esse tal livro de memórias, né? Apenas se ele está pensando em ilustrar a biografia dele e limpar a biografia dele para a posteridade, não vai conseguir, porque, na verdade, esse livro ele, ele realça, né, o seu papel de Joaquim Silvério de Dias, né, de traidor, né, e de golpista. Atribui o impeachment à briga do PT com Eduardo Cunha, né, como se ele não fosse o maior beneficiário dessa briga. Esconde que o PT, né, na verdade, não quis votar a favor de Eduardo Cunha lá no Conselho de Ética da Câmara, onde ele estava sendo processado, né, por corrupção, acabou sendo preso por isso. E a partir daí, Eduardo Cunha desenvolveu o seu projeto de vingança, que foi colocar para votar e aprovar o impeachment da presidenta Dilma. Agora, quem foi o beneficiário principal, o beneficiário direto? Michel Temer. Então, Temer, além de ter sido um governante péssimo, incompetente, inapto, inepto, você é golpista, sim. Né? Golpista, né?
mostra um caráter sofrível, né, ao procurar tirar a responsabilidade dos seus ombros, e revela a parceria com outros golpistas, como o general Vilas Boas e o outro lá, o Sérgio Etchegóin. A história, ao contrário do que fez com Fidel Castro, Temer, não te absolverá. Como é que está aí, Helena? Oi, Adia. Então, as pessoas estão bem revoltadas também, acham muita gente chamando ele de cara de pau. Mas anunciando, continuando aqui, muita gente entrou desde então. E curioso que a maioria, assim, só antecipando que a gente vai falar sobre isso, mas a maioria ainda está apostando numa vitória do Biden aí nessas eleições que ainda estão definidas. Mas temos aqui a Clarinda, de São João da Boa Vista, em São Paulo, o Jax, de Santa Catarina, Renata Silva, de Copacabana, Cesiartes, de Catalão, Goiás, Isanilde, de Uberlândia, o Jorge, de Feira de Santana, Arnaldo Santos, do Célia, em São Paulo, Tânia Freire, de Santa Maria, Lourdes, de Eldorado, a Marli, de Juiz de Fora, a Bete, de Panambi, Goiás, de novo, o Cesiato já tinha anunciado. Bom, é muita gente. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, temos aqui no Brasil todo. Temos até uma companheira acompanhando lá dos Estados Unidos, dizendo que os votos antecipados parece que eles são mais para os democratas, por isso há a esperança ainda de um revés aí. Mas continuando o nosso bate-papo, Adia, essa crise aí que nós estamos vivendo em função da pandemia, do Covid, uma das afirmações feitas é que ela pôs à prova assim, muitas lideranças aí pelo mundo, né? Você acha que muitas das mortes assim, dessa pandemia, elas realmente podem ser atribuídas aos governos, né? Lideranças incompetentes realmente matam? O que você acha disso? Eu não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida. Matam e têm matado, né? Muitas das mortes dessas milhões de mortes, não sei nem como é que está a contabilidade do Covid hoje no mundo, né? São mais de 5 milhões de pessoas, se não me engano. Boa parte delas deve-se à incompetência, à irresponsabilidade dos diversos governos hoje assentados aí nos países, né? Sobretudo aqueles de extrema-direita, os populistas de extrema-direita, os neofascistas, como é o caso de Trump e Bolsonaro aqui no Brasil. E o que me inspirou a falar sobre esse assunto foi um artigo, né, de uma das mais prestigiosas, se não a mais prestigiosa revista da área médica no mundo, que é o New England Journal of Medicine, né, que normalmente não faz comentários de natureza política, mas nesse número, né, no número desse mês, vem com um artigo, né, da sua editoria, e o título é exatamente esse: líderes incompetentes matam. Né? Não é uma pergunta, não, é uma afirmação. E por tudo aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, acompanhando, desde que essa tragédia se abateu, essa tragédia planetária se abateu sobre o mundo, né? Essa pandemia que tem enlutado milhões de famílias, né? Que contagiou milhões e milhões de pessoas, né? Muitas delas com sequelas, as que sobrevivem. Nós podemos atribuir aí boa parte dessa responsabilidade aos governos. O vírus tem a sua letalidade? Claro que tem. Ele é um vírus
que ainda não, a ciência ainda não apreendeu, né, a totalidade do seu sequenciamento, das suas potencialidades, também é verdade. Mas é verdade também que diversos governantes, como Trump, sabiam da gravidade do vírus e não tomaram providências no sentido da prevenção para enfrentar esse contágio, né? E aí você vai enumerando, né, de Trump, os líderes europeus, né, Bolsonaro aqui no Brasil, todos minimizaram os efeitos dessa pandemia. E dá até, eu depois de ter lido esse artigo, eu que eu gosto de ler, de estudar, né, a Segunda Guerra Mundial, não só as batalhas, mas o papel das lideranças naquela época. E se nós formos comparar, lá na Segunda Guerra, né, nós tínhamos exatamente um quadro em que governantes frágeis, débeis, hesitantes, no momento em que havia que se tomar decisões claras, decisões firmes em relação ao nazismo, em relação a Hitler. O próprio Hitler fala, né, por exemplo, em relação à invasão da França, se eles tivessem se preparado melhor, a gente não teria conseguido invadir. E há diversos outros exemplos, né? Então, nós tivemos ali o governo fraco de Chamberlain, né? Tivemos o governo fraco de Daladier, né, que ficaram com medo da ameaça hitlerista, né? E foram substituídos por lideranças, essas sim, que souberam enfrentar, né, souberam como, não titubearam, enfrentaram o então exército mais poderoso do mundo, que era o exército hitlerista, o exército nazista, e entraram para a história, né? E, com certeza, se não tivessem feito o que fizeram na Segunda Guerra, pelo menos em outros países, ninguém saberia de quem se tratam, como Churchill, como De Gaulle. Podemos citar Stalin na União Soviética. Stalin, não fosse o seu papel na Segunda Guerra, seria tido até hoje apenas como genocida, né? Mesmo aqueles que o tratam como um tirano genocida fazem a ressalva do seu papel à frente da União Soviética no enfrentamento da máquina de guerra nazista. Então, essas e outras lideranças, né, estiveram à altura dos acontecimentos, à altura dos dilemas, dos dramas que viviam suas nações, né? Poderiam ter sido destruídas na Segunda Guerra, não fosse a lideranças desses indivíduos, a liderança dessas pessoas. E agora, entrando na máquina do tempo e vindo aqui para o século XXI, e vindo aqui para o cenário da pandemia, o que nós vemos aí? Trump, né, que se perder a eleição terá perdido, sobretudo por conta da pandemia, né? A sua irresponsabilidade, o seu negacionismo, no que foi imitado servilmente aqui por Jair Bolsonaro, né? E lideranças europeias que também adotaram medidas profiláticas, medidas de isolamento, tardiamente, né? Se elas tivessem sido adotadas, né, a tempo e a hora, muitas das famílias hoje não estariam enlutadas como estão, né? A parte substancial dessa tragédia não teria acontecido. Que o vírus iria matar, que o vírus iria contaminar, isso é quase que inevitável, mas a quantidade, a forma como isso está acontecendo, deve-se, né, a esses governos incompetentes e irresponsáveis, né, que não estão à altura dos acontecimentos, não estão à altura das necessidades dos seus povos, não souberam promover, não souberam proteger os seus povos, não souberam unir o país, não tiveram a coragem, né, de mobilizar o povo, né, contra a pandemia, ficaram olhando para o relógio para ver quando é que poderiam flexibilizar um isolamento social que, na prática, não aconteceu como deveria ter acontecido.
muitos anteciparam, flexibilizaram a mais da conta, o que está sendo responsável aí pela chamada segunda onda, que pode acontecer aqui no Brasil, onde presidente da República, governadores, passando por prefeitos, todos podem ser responsabilizados mundo afora, com as exceções de praxe, como lá em Cuba, como na Coreia do Norte, como na Nova Zelândia, né? Como na Coreia do Sul, como na China, né? Ainda com um senão aqui, outro ali, mas nesses países adotaram-se medidas férreas de enfrentamento e esses países estão se saindo muito melhor no teste do que esses outros, né? Na Europa, os Estados Unidos, aqui no Brasil, por conta de questões ideológicas, por conta de irresponsabilidade, por conta de desamor a seus povos, né? Nós podemos afirmar que, como diz, reiterar o que diz o artigo do New England, né, Journal of Medicine, né? Líderes incompetentes matam, assim como mataram, a incompetência matou na Segunda Guerra, a incompetência está matando hoje, aqui, em todo o planeta, nessa pandemia. Como é que está aí, Helena? O Adil Luiz Campelo, ele faz essa afirmação mesmo que você finalizou aí. Infelizmente, mataram e ainda matarão. E a Sônia diz que essas mortes são atribuídas aos governantes de direita negacionistas, sem dúvida. E faz uma pergunta: serão responsabilizados e responderão pela conduta criminosa? Eu não sei não. Só se tivesse aí um novo Nuremberg aí para julgar, mas esse tipo de julgamento, né, depende muito do enfraquecimento político deles, né? Enquanto forem lideranças fortes, não vão sofrer nenhum tipo de responsabilização. E aí? Tá. Mudando agora um pouco de assunto, no Intercept teve uma matéria que afirma, né, ela faz uma revelação, na verdade, que há dentro do MP um grupo chamado MP Pró-Sociedade, que faz a defesa desse governo bolsonarista. É uma afirmação muito séria, né? Na sua opinião, o MP ele pode ignorar o direito e agir por ideologia? Como é que fica o princípio, os princípios constitucionais aí diante disso? Eu li essa matéria do Intercept, ela revela um quadro gravíssimo, né? Ela dá conta da existência dentro do Ministério Público, né, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, procuradores e promotores, né, que são bolsonaristas, né, e adotando a prática judicial do lavajatismo. Todos nós sabemos que são práticas arbitrárias, ilegais, de estado de exceção, né? Mas o que causa espanto, causa espécie, é que esse grupo atua, né, ideologicamente em defesa dos valores de extrema-direita, de valores bolsonaristas, de valores fascistas. Isso, de fato, é de uma bizarrice. E eu fico me perguntando, cadê o Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Procurador-Geral da República? Né? Já são sabedores disso? Se são sabedores, não vão tomar providências em relação a isso? Qual é a garantia que um cidadão, sobretudo na área, em qualquer área, né? Na área, um cidadão acusado em processo meio ambiente, um cidadão acusado num processo penal, um cidadão, um gestor público contra quem há uma investigação no âmbito de inquérito civil público. Qual é a garantia que essas pessoas vão ter de que esses procuradores estarão agindo
de forma isenta. Eu posso assegurar, não estarão agindo de forma isenta. Para vocês terem uma ideia, né, isso é estarrecedor. Esse grupo de procuradores, esse tal MP, pró-sociedade, primeiro, né, como o autor da matéria, o autor é o jornalista João Filho, né, do Intercept Brasil, ele apropriadamente pergunta como é que se pode supor que haja um MP contra a sociedade. Então, haveria um MP pró-sociedade, um MP contra a sociedade. Só pela autodesignação desse grupo, né, já se vê a bizarrice da sua existência. Mas não é só isso. Normalmente, esse termo pró-sociedade ele é utilizado no momento em que se examina a admissibilidade, né, de uma ação penal. Então, que num primeiro momento, para admitir a ação, o critério é o critério pró-sociedade. Isso é outro equívoco, isso é outro erro, mas é assim que acontece. Então, a admissibilidade, como não significa ainda julgamento, a apreciação das provas, bastariam meros indícios, então, se admitir, se admitiu em prol da sociedade. Isso para fazer o quê? Um contraponto com um indúbio pro réu. Na verdade, essa expressão pró-sociedade é para negar a presunção de inocência. Então, para esse grupo, todos são culpados até prova em contrário. Né? Então, o que eles fazem? Por exemplo, com os prefeitos. Eles obrigam prefeitos a assinarem termos de ajustamento de conduta. Então, um prefeito que não quer se ver infernizado com investigações, com processos, com ações de improbidade, que muita gente boa aí deixa de se candidatar a prefeito com medo do Ministério Público. Né? O Ministério Público se acha investido do poder e da prerrogativa de ditar políticas públicas. Então, no caso da pandemia, eles obrigam os prefeitos a adquirirem esses remédios, cloroquina, hidroxicloroquina, sei lá mais o que, né? Obriga a assinar termos, né, de ajustamento de conduta, né, para aquisição desses remédios, né, azitromicina e essas curas de curandeirismo, desprezando o consenso científico, né, porque já há vozes abalizadas, né, a partir da Organização Mundial da Saúde, que dizem que esses medicamentos são ineficazes para o enfrentamento do vírus, né, mas como essa turma age ideologicamente, né, eles não querem saber. A matéria dá conta também, noticia, né, que naqueles episódios em que houve ameaças aos ministros do Supremo, né, a questão do gabinete do ódio, das fake news, né, toda essa turma sendo investigada, eles ajudaram na impetração de habeas corpus a favor dessa turma, ou seja, agindo como advogados dessa turma. Né. Então, é algo absolutamente inaceitável. Né. Gente, por exemplo, tem a irmã dessa deputada, Bia Kicis, que também já foi procuradora, né? Essa Ruth Kicis, né? Que é bolsonarista, procuradora bolsonarista, conhecida por espalhar mentiras na internet. Quer dizer, então é algo que não se pode aceitar. Né? Não foi esse o Ministério Público que os constituintes imaginaram, né? Imaginaram errado, né? Deram poderes a mais da conta, empoderaram um Ministério Público que não está honrando as prerrogativas que lhe foram atribuídas pela Constituição de 88. Traíram, né, as aspirações do constitucionalismo democrático. E a matéria traz nomes, né? Então, Cássio Conserino, que é aquele famoso, né? Esse é do Ministério Público de São Paulo,
que era obcecado por Lula, né, na questão do triplex. Teve um momento em que o triplex ele era disputado, né, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de São Paulo. A denúncia desse conselheiro foi rejeitada por ser absolutamente vaga. Né? Ainda teve que pagar ao ex-presidente Lula, por danos morais, R$60 mil, né, pelo chamado de encantador de burros. Você veja o nível mental, intelectual dessa turma. Tem um outro aí, Aníbal Benedito, né, que a Damares, né, não poderia ser outra, indicou para a Comissão de Mortos e Desaparecidos. A procuradora, essa sim, que honra o Ministério Público, né, militante, defensora dos direitos humanos, Débora Duprá, foi contra a nomeação desse sujeito para a Comissão de Mortos e Desaparecidos pela sua total incompatibilidade com o cargo. Sujeito que prega a necropolítica não pode estar numa comissão de mortos e desaparecidos. Tem um outro famoso aí, Guilherme Shelby, né? Esse sujeito ele é conhecido desde a época de Fernando Henrique Cardoso, que ele perseguiu o secretário-geral da presidência de Fernando Henrique, Eduardo Caldas, né? Que o processou. Né? Ele ter vazado informações falsas, informações da Receita Federal, enfim, é uma trupe da pior qualidade, agindo abertamente e impunemente ante a passividade da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estou pensando em provocar a Ordem dos Advogados do Brasil para que se abra investigação em relação a essa turma. Se esse pessoal quer ser bolsonarista, se esse pessoal pensa isso ou pensa aquilo, agora, agir de acordo com essas crenças, sobretudo num momento como esse, agir contra o consenso científico, agir contra a prova dos autos, né? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Essa turma não pode continuar conspurcando a imagem no Ministério Público mais do que a Lava Jato já conspurcou. Providências terão que ser tomadas, né? E nós vamos provocar, né, os órgãos competentes para que essas providências sejam tomadas. Como é que está aí, Helena? Adi, nós temos aqui um companheiro ou uma companheira cuja identificação é Família Bortolotto. E ele faz uma análise dizendo que, infelizmente, os empresários estão pagando a justiça para perseguir a esquerda e os trabalhadores. Também, na visão dele, teria essa figura do empresariado envolvida, né? Sem dúvida. O Aldo Moreira, ele agradece, obrigado, deputado, ótima análise, quero te ver de novo no Congresso. Obrigado. E o Antônio Carlos diz que estamos aqui para aprender com a Dia. Eu vou aproveitar uma outra pergunta do Antônio Carlos para a gente entrar no que seria o nosso próximo ponto mesmo de discussão. Ele fala, Adi, e o caso do estupro culposo de Mari, em primeira instância, no qual a vítima foi julgada. E a Lima Pereira também, assim como quando você já estava para terminar, ela pede justiça para Mariana Ferrer. Conversar um pouquinho sobre esse caso, né, que foi só os comentários do dia de ontem foram todos voltados para esse, e a revolta muito grande diante do que foi visto, né? O caso dessa moça, né, Mariana Ferrer, ela é influencer, né, youtuber, enfim. E ela processou criminalmente um indivíduo, processou acusando de estupro. Numa festa, a bebida dela teria sido batizada, né? Teriam colocado aí sonífero em um preparado qualquer que a deixou sem reação, né? E ele, aproveitando-se dessa condição da vítima, a teria estuprado. Eu, como tenho por regra, eu não faço acusação. Primeiro, eu não vi o processo, né?
Tudo que eu sei é pelo noticiário, assim como vocês. Não vou aqui comprar a tese da defesa ou da acusação. Mas o que nós vimos nessa audiência, isso sim, isso é que tem, né, que ser repudiado, né, e providências têm de ser tomadas em relação, em face dos envolvidos. Né? Eu repito, eu não sei em que, em que parte, onde é que está escrito a palavra estupro culposo. Que, obviamente, é um tipo que não existe. Eu não sei se o juiz, se o Ministério Público adotaram essa tese. Se adotaram, porque é relato de imprensa. Relato de imprensa em questões jurídicas, questões de processo, né, sobretudo processo penal, tem sempre que ser visto com reserva, porque normalmente são pessoas que não, jornalistas, por melhor que sejam, não têm intimidade, né, com esses termos jurídicos, não têm intimidade com as coisas do processo. Mas o que nós vimos na audiência, isso sim, repito, foi algo aterrador. Né? Mostrou ali o sistema de justiça como ele normalmente é. Então, nós tínhamos ali um acusado branco e rico, e tínhamos uma mulher, embora não seja negra, não seja exatamente, não tenha a vulnerabilidade social da pobreza, mas é uma mulher. E o nosso sistema de justiça, né, sobretudo o sistema de justiça penal, ele é machista, ele é misógino. E ali houve uma inversão de padrão do que normalmente acontece. Normalmente, a defesa, o advogado, a advogada de defesa, é que são achincalhados, é que são alvo de arbitrariedade, assim como os acusados. Mas nesse caso, não. Nesse caso, o defensor do acusado agiu, né, se comportou da pior maneira possível, se comportou como opressor. Né? Aquilo não é comportamento de advogado. Eu sou ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, sou advogado há muitos anos e não posso compactuar com a atuação desse sujeito, a quem eu não vou chamar de colega. A OAB tem que tomar providências em relação a esse sujeito. Aquilo não é conduta de advogado. O advogado tem que ser aguerrido, o advogado, na defesa de seu cliente, tem uma esfera de enfrentamento com o Ministério Público, com o juiz, com o advogado da outra parte, mas ele não pode se valer da sua condição de advogado para oprimir a vítima, né? Para oprimir ou a vítima ou o autor, seja lá quem for. Ele não pode fazer o que ele fez. A menina clamando, né, o socorro ali naquele momento. Na verdade, se ela foi estuprada da primeira vez, ela estava sendo estuprada da segunda vez. Foi linchada, humilhada, torturada psicologicamente naquela audiência, com a complacência do juiz e a complacência do Ministério Público. O Ministério Público é dado a valentias, né? O Ministério Público valentão, com os pobres, com os negros, com os políticos de esquerda, permitiu que o advogado fizesse o que fez, assim como o juiz permitiu que o advogado fizesse o que fez. Então, isso dá bem a mostra. Repito, não estou fazendo pré-julgamento aqui, né? Não conheço os autos do processo, não sei as provas ali constantes, mas essa audiência ela tem que servir de prova para a responsabilização do juiz, do membro do Ministério Público que lá estava e do advogado, cada qual na sua esfera. A advocacia, né, que tem como símbolo, a advocacia brasileira, que tem como seu maior símbolo Sobral Pinto, não pode ser inodoada, né, pela conduta desse sujeito presente à audiência, se conduzindo daquela forma como esse advogado se conduziu. A OAB, né,
fosse eu presidente da OAB, lá de Santa Catarina, eu já teria aberto processo disciplinar para investigar a conduta desse advogado. Parece que a OAB já anunciou que o fará. Né? E tem que fazer. A população, o povo brasileiro não pode achar que aquele advogado representa o padrão da advocacia brasileira. Da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público deve chamar as falas desse promotor para saber por que ele se manteve de braços cruzados enquanto a Mariana era achincalhada pelo advogado. E, da mesma forma, o juiz poderia e que deveria ter exigido do advogado que se comportasse como tal, como advogado. Né? Não daquela maneira, não como um lutador de rua. Né? E é sempre o mesmo padrão quando se trata das mulheres. Né? Tornar ela que passou a ser, né, a, a, a acusada naquele momento. Vocês viram ali, né, mostrando fotos, né, como se a conduta da Mariana forçasse o estupro. É isso, na verdade, que o advogado estava tentando convencer, né, juiz e Ministério Público, e parece que conseguiu. Então, criminaliza-se a vítima e a vítima passa a ser, né, a acusada. É como se ela tivesse sido a responsável de um estupro do qual ela possivelmente, né, ela supostamente foi vítima. E por todo, parece que foi mesmo, mas enfim, eu já disse, eu não posso aqui estar apontando o dedo, estar acusando, a partir do momento que eu não conheço o processo, e eu como advogado não posso, o Código de Ética não me permite, né, assumir lado no processo. Agora, em relação à audiência, isso é inaceitável. Isto bota no banco dos réus o advogado, o juiz e o Ministério Público. A advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Essas três instituições devem, de forma muito clara, né, de forma imediata, dar satisfações ao povo brasileiro sobre a conduta de cada um dos seus integrantes nessa nefasta audiência. E não se enganem, né, o que aconteceu ontem nessa audiência acontece todos os dias em audiências pelo Brasil afora, promovidas pelo sistema de justiça. Né? Naquilo que me toca mais de perto, me dói ver que um advogado tenha se comportado daquela maneira. Como é que está aí, Helena? Bom, Adi, como eu disse antes, as pessoas realmente estão bastante revoltadas com o que nós assistimos nessa audiência, né? O Gilmar fala que o que ocorreu na audiência, infelizmente, não é exceção, como você acabou de falar. A Sônia Pinto diz: Adia, os vídeos da audiência mostram o advogado bolsonarista humilhando e desqualificando a vítima de forma vil, baseado em juízo moral e opinião, nada de verificar as provas. A Joana Dark pergunta: será que se fosse na família de algum deles, eles agiriam assim? Verdade. A Matajobá 2010 diz: infelizmente, justiça no Brasil é sinônimo de retrocessos e perseguição. Não aguento ver mais tanta injustiça. A Tati Toledo fala: isso aí a OAB não pode aceitar. É inadmissível e por aí vai a opinião das pessoas de uma forma geral. Agora, a grande dúvida que ainda fica é: o tipo penal utilizado, ele realmente existe? Pessoal, obviamente, qual é a modalidade culposa, né? A culpa, para falar aqui em linguagem de gente, a culpa pressupõe negligência, né?
pressupõe imperícia, né? Pressupõe desídia. Né? Um homicídio pode acontecer na forma culposa, em que a intenção não era de matar. Vamos imaginar alguém cuja intenção, numa briga, né, usa uma faca, usa uma arma, né, com a intenção de ferir o seu oponente, mas acaba resultando em morte. Né? Então, pode-se falar aí em homicídio culposo. Agora, estupro, não. Estupro, você estupra ou você não estupra. Estupro não. Qual é a negligência que há no estupro? Né? E sabe, essa turma bolsonarista, por exemplo, né, defenderia uma tese como essa, uma tese absurda como essa, se tratasse de uma prostituta, que, aliás, é o que o advogado tentou fazer com a Mariana, pintá-la, né, como uma prostituta. Né? E uma prostituta, ela faz sexo, né, profissionalmente. Ela é paga para fazer sexo. É uma profissão. Né? E digo aqui, uma profissão honrada. Digo aqui sem medo de... Então, ela não faz sexo com quem ela não quer. Ela tem vontade, né, ainda que remunerada, porque já foi um entendimento, veja só, como a humanidade, ela... E muitas vezes nós achamos que determinados pensamentos, determinado modo de ver a vida, né, são superados, mas na verdade não são, ficam adormecidos, mas acordam. Há algum tempo a jurisprudência não considerava estupro, né, o marido forçar o sexo com a mulher. A mulher era a propriedade dele. Ela era obrigada a ceder à vontade, ao apetite sexual do marido. Assim como uma prostituta. Como se o fato de ser esposa, como se o fato de ser prostituta destituísse essas mulheres de terem vontade própria. Né? Sexo não pode, o estupro, obrigar alguém a fazer sexo contra a sua vontade. Se a mulher não tem vontade, não quer praticar sexo naquele momento com aquele sujeito, etc., se ele a forçar, o nome disso é estupro. Então não existe estupro. O estupro é sempre doloso, ou seja, é sempre intencional. É a partir do momento. Né? Eu não percebi que a mulher não queria. Né? Foi sem querer. Isso não existe. Isso não existe. Então, agora, não sei, repito, se a expressão estupro culposo aparece da forma como a imprensa está divulgando. Isso eu não sei. Eu não vi o processo, então não vou me aventurar. Agora, é claro, não existe o tipo penal estupro culposo. Existe o estupro. Estupro é sempre doloso. Estupro é sempre intencional. Como é que está ele? A Sônia Pinto, ela faz um jogo de palavras e ela pergunta: Adi, será que tudo isso não começou com um impeachment doloso, sem intenção de rasgar a Constituição Federal? Boa. A ironia é fina, Sônia, é isso mesmo. Né? Mas há coisas que nós devemos repudiar imediatamente, né? Coisas que nós devemos repelir como coisas que não condizem com o processo civilizador. E, na verdade, né, nós vivemos num ambiente propício no Brasil para que isso aconteça. O advogado se sente sem amarras para fazer o que ele fez. O juiz e o Ministério Público para serem omissos como foram, né, por conta daquilo que o Brasil está vivendo. Né? O ódio disseminado, um governo, um presidente da República que arrebanha a gente pregando
né, violência, pregando armamento, pregando misoginia, homofobia, pregando fascismo. Né? Isso contamina. É que nem o vírus, isso contamina. Né? Isso contamina. Nós acabamos de falar do tal MP Pró-Sociedade. É um grupelho fascista. Então, de onde poderia se esperar, né? Esperar o quê? Conhecimento, discernimento. Poxa, são pessoas, pô, eles adoram dizer que passaram num concurso. Quando eles querem provar a superioridade deles, sobretudo em relação aos políticos, eles dizem, não, esse pessoal foi eleito aí pelo povo ignorante. Eu fui aprovado num concurso difícil. Né? Eu estudei muito. Né? Então, quando se espera desses segmentos, né, a demonstração de discernimento, né, de mostrar aquilo que estudaram em prol da sociedade, etc., nós vemos isso hoje. Nós vemos o que aconteceu nessa audiência. E aí, Helena, como é que está aí? Vadir, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, seria interessante, em face dessas eleições lá nos Estados Unidos ainda indefinidas, ouvir um pouco da sua análise sobre isso, né? De qual o impacto de um resultado ou de outro aqui para o Brasil, e saber também se você está aí torcendo para algum candidato, se o Trump ou o Biden. A pergunta um tanto, na Trump eu jamais torceria. Né? Então, pergunta no. Mas também não sou torcedor do Biden, não. E, vamos lá, essas eleições americanas, primeiro, até hoje eu não entendo, né? Eu não entendo com detalhes nesse processo eleitoral americano. Tem essa mescla do voto popular com voto de delegados, né? Há estados em que o voto do delegado é proporcional. Então, por exemplo, Trump teve 30 votos num determinado estado, Biden teve 47, vai ser contabilizado 30 a 47. Mas há estados em que não há proporcionalidade. Você perde tudo ou ganha tudo. Então, se o Biden teve 30 votos nesse estado e o Trump 50, o Trump leva tudo. Né? Os votos do Biden não são contabilizados. Né? A vitória é atribuída exclusivamente a quem teve mais votos. Então, é uma mescla. Né? Tem voto pelo correio, né? Voto antecipado, enfim. Agora, antes das eleições, as pesquisas, né, nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que esse sistema eleitoral americano acaba, talvez, né, mas os pesquisadores já deveriam ter entendido há muito tempo que esse sistema sempre foi assim. Mas talvez induzam essas pesquisas em erro, porque a vitória do Biden era dada com folga, né, e como certa. E, ao que parece, está sendo um jogo equilibrado. Num dado momento, há um vai e vem ali, né? Eu já não estou mais acompanhando, porque eu estou conversando com vocês, mas numa hora o Trump está virando, noutra hora o Biden, enfim. Né? Agora, o que chama a atenção? Afora, provavelmente, erro de pesquisa. É o primeiro, o comportamento do Trump. Né? Uma coisa é Bolsonaro vociferar as suas barbaridades, né? Isso não tem maiores consequências na escala planetária, né? O Brasil não é uma superpotência, o Brasil não tem arsenal nuclear, né? Agora, o que acontece com o presidente dos Estados Unidos dizendo que não vai reconhecer resultado, dizendo que vai judicializar, isso põe o mundo, né, com os cabelos arrepiados. Né?
é bravata, não é bravata, mas um presidente, sobretudo o presidente dos Estados Unidos, não pode ser dado a bravatas e dizendo que não vai respeitar as regras do jogo, não vai respeitar o resultado eleitoral. Né? Então, o Trump já disse que só aceita um resultado, é a vitória dele. Então, talvez as eleições nos Estados Unidos não acabem só com a apuração dos votos, não. Nós já vimos que uma vez as eleições lá foram decididas na Suprema Corte, né? E, enfim, talvez isso volte a acontecer. E isso, na verdade, espicaça, né? Acaba acirrando ânimos em todo mundo. Né? Os fantoches de Trump, como Bolsonaro, né? Acabam se sentindo excitados com isso, no sentido de imitá-los, né? Num vindouro, o próximo processo eleitoral, também de não aceitar resultado, né? Não aceitar que os comunistas ganhem, não aceitar que a esquerda ganhe, né? E por aí vai. Então, esse comportamento do Trump, né? E acho que o Biden não responde à altura. Aliás, né? O Biden não foi um candidato frouxo, digamos assim. Né? Ele não assumiu incisivamente bandeiras importantes, né? Ficou sempre no meio termo, né? Muito polido, muito educado, enfrentando, né, um truculento de extrema-direita. Eu acho que o Biden deixou muito a desejar nesse processo eleitoral e é por isso que ele ainda corre o risco de perder. Parece, né? Parece, pelos últimos noticiários. Ele ganha, mas ganha apertado, né? Quando se pensava que Trump e a extrema-direita teriam uma derrota acachapante. Né? E isso tudo indica que não vai acontecer. Agora, eu torço pelo Biden. Olha, pessoal, talvez para os americanos, Biden seja um presidente melhor do que Trump foi. Mas, do ponto de vista aqui nosso, América Latina, todos os demais povos do mundo, sobretudo os povos asiáticos, os povos do Oriente Médio, né, árabes, palestinos, nós aqui na América Latina, China, Vietnã, enfim. Trump vai continuar exercendo o imperialismo americano. Como o Bernie Sanders faria também. Há algo que não se mexe. Quem tentou mexer levou bala na cabeça, né? Que é com a política externa norte-americana. Quando Bob Kennedy, na campanha de 68, nas primárias de 68, que ele ia ganhar, e provavelmente ganharia as eleições, ele começou a questionar o imperialismo americano, foi assassinado. Né? Então, isso é imexível lá no jogo de poder norte-americano. Por exemplo, para quem tem ilusão com os democratas, é bom consultar a história e ver quem jogou as bombas em Hiroshima e Nagasaki foi presidente democrata. Quem botou os Estados Unidos na guerra do Vietnã foi Kennedy, presidente democrata. Então, não vamos nos iludir. Né? Talvez o único ponto positivo da vitória do Biden seja o Bolsonaro ficar sem chão, já que ele se mostrou servil não aos Estados Unidos, se mostrou servil ao Trump. Mas isso nós teremos que ver se de fato vai acontecer. Né? Primeiro, Biden ganhar a eleição e depois como é que ele vai se comportar com o Bolsonaro. Isso pode ter uma influência, né, em relação ao restante da extrema-direita em escala internacional? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso nós vamos ter que ver. Eu não sou entusiasta da candidatura Biden, né? Para nós, acho que muda pouca coisa, mas, enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer. Primeiro, vamos ver o que, que vem das urnas aí nos Estados Unidos. Né? Mas não sou torcedor nenhum nem de outro, sou torcedor do Vasco da Gama. E aí, Helena, como é que tá aí? A Sônia Pinto fala, realmente, Biden, infelizmente, é o que temos para o momento. A Josélia concorda e fala, é o menos pior. Ninguém acredita realmente que haverá uma mudança grande, mas tem essas questões, né?
Agora, Adia, antes de finalizar, a família Bortolotto, ela trouxe uma outra questão que eu acho que é sempre interessante da gente tratar. Ela fala o seguinte, que a esquerda ela deveria ter um canal de televisão próprio para conseguir se contrapor a todas as questões, para conseguir se defender, para esclarecer as fake news. Falar um pouco dessa questão da comunicação, né? Que é sempre um calcanhar de Aquiles aí para gente. Você tem razão, mas na época, uma crítica que se fazia ao governo Lula foi de não ter fundado um jornal. Assim como Getúlio criou o Última Hora, a ideia de que nossos governos deveriam ter o seu jornal. O PT deveria ter um jornal de grande circulação, enfim. Mas isso acabou não acontecendo. E não sei se ainda é o caso de nós defendermos esses meios tradicionais. Nós temos hoje redes sociais, acho que deveria existir um grande canal de esquerda. Por exemplo, o Canal da Resistência aqui, que é uma iniciativa de parlamentares do PT, do Paulo Pimenta. Essa é uma iniciativa, né, que deveria ser imitada, mas, é claro, numa escala bem maior. Nós não cuidamos da nossa comunicação, essa que é a grande verdade. Nem os nossos governos cuidaram, nem a esquerda cuida, nem o PT cuida com o potencial que essa questão existe. Então, a tua ideia, ela está correta, essa tua preocupação de que nós deveríamos ter um nosso canal para darmos as nossas versões, a nossa versão da realidade, fazer o confronto, fazer o enfrentamento. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. Quem sabe um dia, né, os nossos dirigentes acordem para isso e nós tenhamos condição, né, de ter os nossos meios de comunicação para oferecer uma alternativa em termos de informação, em termos de debate de ideias, né, uma alternativa à mídia hegemônica e ao neofascismo. Bom, Helena, se não tiver mais nada por aí, eu vou me despedir aqui, que nós já estamos aqui há bastante tempo. Mais alguma coisa? Não só a Josélia, que avisa aí a você que também é vascaína. Informação importante. É verdade. Forte abraço para você. Beijo a todos, beijo, Sueli, e até a próxima semana. Pessoal, um abração, muito obrigado aí mais uma vez pelo carinho, pela presença. Na quarta-feira estaremos de volta. Quarta-feira eu terei um convidado, né, meu colega e amigo Fernando Fernandes, advogado, que acaba de lançar um livro, né, sobre a Lava Jato, titulado Geopolítica da Intervenção. Então, um livro importante, ele que teve uma atuação importante como advogado de defesa na Lava Jato, é o meu convidado para a próxima quarta-feira aqui no Hora 13. Tá? Então, até lá, forte abraço, bom resto de semana, né? E até a volta. Tchau.